Você sabe quem verdadeiramente você é? A Bíblia nos diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo já está no maligno. O que quer dizer Deus através dessa palavra para nós nos dias atuais? A palavra vem nos dizer que todos esses acontecimentos da atualidade é porque as pessoas estão com o seu coração voltado não para as coisas do Criador, não para as coisas do Deus Altíssimo, não para ganhar vidas, porque tu sabes qual o propósito tu vieste a este mundo? Deus te trouxe a este mundo com um propósito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo. Mas o que temos visto nos dias atuais são pessoas que têm trago escândalos e escarneios para dentro das igrejas. São pastores, ministros, pessoas que conhecem o evangelho, que pregam que estão salvos, que pregam a salvação, que, como o mundo diz aí fora, eles odeiam o crente porque o crente só ele está salvo. Não é sobre isso que quero falar. A tua salvação, quem sabe, é você. Quem vai prestar conta de ti é tu com Deus. Mas o que tu tens feito, tu sabe quem tu és na presença de Deus? Tu verdadeiramente tens sido um servo de Deus, como diz a palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, que ele diz que somos de Deus e que com esse propósito de pregar o evangelho é que viemos a esse mundo, que a morte de um inocente na cruz do Calvário e o sangue derramado foi para que nós viéssemos e para que ele veio morrer no meu lugar e no teu lugar e no lugar de muitos que estão aí, mas foi para nos ensinar que somos servos do Senhor e que devemos proclamar o evangelho a toda criatura, a todos aqueles a qual ainda não confessaram ao nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A Bíblia nos diz que o mundo já está perdido porque ele está no maligno, mas que nós temos o dever de pregar o evangelho. Pregar o evangelho é viver as escrituras, é viver como viveu Isaías, como viveu Jeremias, como viveu muitos dos apóstolos que vieram pregar o evangelho para que este livro chamado de Bíblia Sagrada chegasse nos nossos dias atuais. E o que tu tens feito? Tu tens ensinado teus filhos o caminho que deve andar, como diz no livro de Salmo? Ensina a criança no caminho que deve andar e até velho ele não se desviará desse caminho? Ou tu tens ensinado ao teu filho viver com escândalos e escarneios como estão o mundo aí fora? Escândalos têm acontecido, falsos profetas têm se levantado, a igreja tem esperado a vinda de Cristo, mas ela está preparada para a vinda de Cristo? Chegou um momento em que não estamos só devendo pregar o evangelho àqueles que não conhecem a Cristo. Até porque se hoje em dia você sair a procurar quantas pessoas ainda não aceitaram Jesus, poucas delas vão te dizer que ainda não aceitou.
A maioria das pessoas da humanidade são pessoas afastadas, desigrejadas e afastadas do caminho do Senhor. E por que isso tem acontecido? Porque a igreja tem sido um grande escândalo, tem servido de escândalo para muitos dentro desta nação brasileira. São pastores que têm furtado dízimos e ofertas, são igrejas com escândalos de prostituição, de presbíteros e apóstolos prostitutos, beberrões, faladores e que não têm pregado o evangelho. Igreja, desperta. É chegado o momento da trombeta tocar. Estamos esperando a vinda do Senhor. Mas será que verdadeiramente todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão e entrarão no reino de Deus? A própria palavra de Deus nos deixa um alerta. Ele diz que nem todos subirão à presença do Senhor. Sabe por que o Senhor Jesus Cristo deixou isso escrito nos seus manuscritos? Porque Ele é onisciente. Ele sabe que nos últimos dias haveriam homens, falsos profetas, que se levantariam para falar bobagens, besteiras e contra a sua palavra. Homens que têm estudado teologia, que têm tido conhecimento do pleno governo de Deus. Mas ao invés de estarem ganhando almas ao reino de Deus, estão espalhando como a moinha. A palavra de Deus diz que devemos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. O que tu tens feito? Tu tens ensinado a tua casa a andar nos caminhos do Senhor? Tu tens feito como disse Josué, que ele diz que ele e a sua casa serviriam ao Senhor, não importasse o preço a qual teria que pagar, se muitos iriam ser contra ele. Tu estás preocupado em não pregar o evangelho porque muitos têm se levantado contra ti? Ou porque tu ainda não está preparado? Prepara-te, igreja, a trombeta está próxima de ser tocada. Tudo isso que está acontecendo, a Bíblia já nos relata. O livro de Mateus nos diz que haveriam aqueles a qual se levantariam para falar contra o evangelho. Haveria aqueles que iriam se levantar para pregar o evangelho com falsas mentiras, com falsas palavras. E este dia não está longe. Este dia é hoje. Prepara-te, igreja. É o clamor do Senhor em favor da humanidade. Ele quer que tu te reconcilie. Você que está ouvindo esse áudio, que está vendo esse vídeo, curta, comenta, compartilha. Desperta para que muitos venham ver o agir de Deus ainda neste século.